Bom dia, queridos, bom dia, queridas, bem-vindos. Esse aqui é um canal de jornalismo e entretenimento e eu me chamo Ricardo Feltrin, um jornalista vintage, para não dizer velhote. Vintage é mais chique, ou um clássico do jornalismo. Comecei a minha carreira em 1991 na Folha de São Paulo, depois trabalhei nos jornais Folha da Tarde, Jornal Agora, depois voltei para a Folha, tudo isso naquele tempo que era papel. E fui editor-chefe também da Folha.com, que se chamava Folha Online, de 2002 até 2010, e também fui colunista e apresentador do UOL entre 2004 e 2024. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, não vou pedir para você se inscrever no canal, nem deixar o seu like. Vai sair muita matéria a partir de agora sobre o caso Ana Hickman. Já vou avisando, porque tem gente que está com o saco cheio. Então, ó, você perdeu nem 1 minuto aqui de vídeo, então você pode sair se você não aguentar mais o caso. Vai começar a sair bastante matérias, porque está afunilando todos os casos, que ela começou no dia 11 de novembro de 2023, quando ela fez acusação contra o Alexandre de agressão, de violência doméstica. Depois disso, ela afasta o Alexandre da administração de todas as empresas. Esse foi o grande erro do Alexandre Correia, que ele vai no escritório, ele estava acuado, sendo ameaçado de linchamento, atraem ele para o escritório, né, a irmã da Ana Hickman, advogados ali da empresa que ficaram do lado dela, e ele aceita se afastar da administração das empresas. Depois disso, ele só se ferrou em termos financeiros, está aí há 17 meses, vivendo aí de favor, vivendo da ajuda do irmão, vivendo da ajuda de amigos, morando aí de uma maneira precária, e é isso a história dele financeira até hoje. Ela foi condenada pela justiça a pagar aquilo que se chama pensão de alimentos, que quando um casal tem um alto padrão de vida, e se separa, um dos casais que ficam com os bens é obrigado a ajudar o outro até resolver a situação. Esse canal aqui é meio... Espera aí, gente. O canal é meio improvisado, gente, mas é limpinho. Enfim, e ela até hoje não obedeceu essa decisão da justiça. E agora, pelo menos, o Alexandre vai ter uma decisão positiva. Ele teve uma vitória, ainda que parcial, contra o Banco Bradesco. Pelo menos do ponto econômico, é a primeira vez que ele tem uma vitória. Eu vou explicar para vocês. Não tem um monte de ação aí? Banco Original processando a Ana Hickman, Banco Itaú processando a Ana Hickman, o Valicred, Daicoval, etc. Na verdade, esses bancos não estão processando só a Ana Hickman. Eles estão processando apenas ela, por enquanto, porque é ela que está com a administração de todas as contas correntes. Quando acabar essa situação, quando eles fizerem a divisão dos bens, a Ana Hickman vai cobrar o Alexandre da parte dele da dívida, de 50%, quando ela der 50% dos bens para ele, que ela também está... Não se decidiu isso até hoje, e isso rola lá na Vara da Família. Olha a bagunça. Vara da Família, DEIC, porque ela está fazendo acusação contra ele de fraude, bancos e Vara Empresarial. São 4 frentes diferentes. Nesse caso aqui, que o Alexandre conseguiu uma vitória, se deve ao Banco Bradesco. O Banco Bradesco, lá no ano passado, quando a Ana Hickman apresenta, ela achou um fio de... A Isabelita achou um pedaço de linha. Quando a Ana Hickman apresenta um laudo dela, falando que estava falsificada a assinatura, primeiro foi para o Bradesco. O Bradesco fica com medo da história, nem pede nenhum laudo pericial e já sai da história. Vocês lembram disso? Interrompe, tira a Ana Hickman das investigações, né, da cobrança, e deixa só o Alexandre, que não tem nenhum centavo para pagar nada disso. O Alexandre enfrentou aí
com o seu advogado nessa área aí, o doutor Alexandre Beinotti, e conseguiu uma vitória aí, segundo eu apurei. Esse caso, meu trabalho de jornalista, descobri isso, né? Esse caso, estranhamente, eu descobri por acaso, porque ele anda em sigilo. E aí eu não entendi, até conversei hoje com outro advogado tributário, eu falei, perguntei para ele, eu falei, escuta, por que que os processos da Ana Hickman com relação a banco, eles são todos abertos? Qualquer um pode ir lá e apurar a história do banco original, da Ecoval. É que os jornalistas aí não estão interessados, eles só estão publicando praticamente matérias positivas da Ana Hickman. Mas a minha dúvida, eu falei, por que que o caso da Ana Hickman, todos os processos estão abertos e esse caso do Alexandre está sob sigilo? Falou, não sei, deve ter algum dado ali, deve ter algum documento que é extremamente pessoal, como, por exemplo, sei lá, o imposto de renda do Alexandre, para mostrar. Liguei para o doutor Alexandre Beinotti e ele falou, olha, caso sob sigilo, a gente é proibido de falar. Inclusive, ele falou, quem pede sigilo nesse caso fui eu, então não vou falar sobre isso. Enfim, o que aconteceu então é positivo porque o juiz considerou as cláusulas, eu não sei exatamente, deixa eu dar uma olhada, esse é um processo, eu não cheguei a pegar o valor, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Segundo minhas fontes, esse processo é no valor de mais ou menos uns 600 mil, uma dívida aí. Uma dívida de uns 600 mil. E o banco, em vez de cobrar da Ana Hickman, que está com as contas, que está com o dinheiro, que está com a chave do cofre, decidiu cobrar, deixa eu olhar aqui direitinho, decidiu cobrar do Alexandre. Deixa eu ver o valor da execução, não tem o valor exato, porque está em segredo. Decidiu cobrar do Alexandre, o que é curioso, né? Porque o Alexandre não tem dinheiro. Mas, de qualquer forma, pela primeira vez, o Alexandre tem uma vitória, ainda que parcial, mas já é uma vitória porque aí a justiça considerou que realmente as cláusulas desse empréstimo foram abusivas. Então, eu tentei falar com ele também, só para repetir, então, quando acabar esse processo, o Alexandre não vai poder pagar o banco, independentemente se o banco... O processo existe, o empréstimo foi feito, diferentemente dele, ele não está falando que foi falsificada nenhuma assinatura dele. Ela, de novo, diz que foram falsificadas, lembrando que a partir de 2022, eu falava que era 2023, não. A partir de 2022, todas as renegociações de empréstimos ou empréstimos feitos, segundo Ana Hickman, foram feitos com assinaturas falsificadas. Lembrando que boa parte desses empréstimos feitos em 2022 não eram empréstimos novos, eram apenas rolagem de dívidas. Lembrando ainda que boa parte desses empréstimos tiveram várias parcelas pagas. Só que, de repente, a partir de novembro, ela começa a questionar e dizer que os empréstimos eram feitos com assinaturas falsificadas. Vocês entenderam? Então, esses empréstimos não eram de 2022, não eram de 2023, eles eram antigos. Então, o da Ecoval eram de 2017, 18, 19. Então, eles vinham sendo rolados ao longo dos anos, porque eles quebraram em 2019. Depois vem a pandemia, eles quebram mais ainda. Aí surge de novo a velha história do acusado de estelionato, doutor Miguel, que engana eles. Eles ficam achando que vai cair 170, 180 milhões num sócio que entrar nas empresas Hickman, em vez de pagar as dívidas, ficam rolando as dívidas, pegando dinheiro até de agiota. Inclusive, segundo eu ouvi falar, tem um agiota aqui de São Paulo que chegou a ameaçar a Ana Hickman de até a vida dela. Dinheiro alto aí. Entenderam? Então, mas de qualquer forma, a primeira vitória aí do Alexandre nessa questão financeira. Lembrando que ainda tem a questão empresarial. Essa é a mais grave. Entenderam? Porque o Alexandre está processando a Ana na área empresarial,
e ele quer a dissolução da sociedade, que vai ser a única forma de ele ter acesso de novo às contas. Só que vai saber o que aconteceu agora com as contas, né? Se nem os credores estão achando, que dirá ele, tá bom? É isso, meu nome é Ricardo Feltrin. Repetindo, vai sair bastante matéria a partir de agora sobre o caso Ana Hickman, porque está funilando todas essas coisas, empresarial, vara da família, DEIC e bancos, certo? Quem não aguenta mais o caso, eu também não aguento, só que eu não posso largá-lo. Vocês podem. Tá vendo como eu sou justo? Tá vendo como eu sou fofo? Eu tô avisando, eu não quero que vocês fiquem assistindo o vídeo que vocês estão com o saco cheio. Segunda a sexta temos aqui o já feliz Jornal dos Coisas. Beijos!